Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí que nós vamos estudar aqui. Vejam aí, ó, que o nosso título é Jogar Fora para Onde? E nos conteúdos, nós vamos ver sobre meio ambiente, ação antrópica, impactos ambientais, conservação, preservação da natureza e ações sustentáveis. Então, caderno e caneta na mão e vamos agora para o nosso praticando. E já vamos iniciar aí o nosso praticando com a questão 1. E assim, para vocês entenderem como eu irei apresentar as questões, eu apresentarei aí a estrutura de cada questão para que vocês possam aqui compreender como elas estão estruturadas, para quando encontrarem lá no SAEB ou em qualquer outra avaliação, num vestibular, aí, já que vocês são do terceirão, né, vocês são finalistas aí da terceira série, do ensino médio, e aí eu vou apresentar para vocês cada uma dessas questões, tá bom? Então vamos iniciar aí a questão 1, né, com o contexto. Essa primeira parte que eu vou ler agora é o contexto. Preste bem atenção aí, vejam. A biodiversidade é fundamental para a estabilidade dos ecossistemas, pois regula os processos naturais, fornece alimentos, medicamentos e outros recursos essenciais para a vida humana. Preste atenção que nesse momento aqui, eu apresentei para vocês, ó, o contexto, tá bom? Já dá ideia do que você tem que lembrar aí das aulas, dos seus estudos que você fez. Agora, na nossa questão, eu vou apresentar qual é o comando, o que está sendo solicitado de você. Olha só. Com base no texto, então você tem que recorrer ao que foi apresentado anteriormente. A conservação da biodiversidade é importante, principalmente porque, preste atenção aqui que o porquê não vem acompanhado de interrogação, não vem acompanhado de nada que sugira uma pergunta. Mas, a partir do momento que você tem aqui, ó, esse comando da questão apresentado deste jeito, desta forma, você já tem que entender e já que a pergunta tem que ser formulada na sua mente. Então, vamos agora para as alternativas. Por quê? Promove o uso indiscriminado dos recursos naturais. B. Impede qualquer forma de utilização dos ambientes naturais. C. Assegura a manutenção dos serviços ecossistêmicos que sustentam a vida. Na alternativa D. Garante que todas as espécies sejam domesticadas para uso humano, ou E, porque permite que os ambientes naturais sejam explorados sem restrições legais. Então, nessa questão aí que está sendo tratado sobre a importância da conservação da biodiversidade, você sempre aí tem que lembrar, né, que a conservação da biodiversidade ela vem ali como essencial para os avanços, né, dos estudos e do cuidado que o homem deve ter aí com a natureza, de preservação ou de conservação da natureza. Vamos aí agora voltar para aquele momento em que eu quero dizer para vocês que esses serviços ambientais que foram tratados aqui no contexto, ele vem como serviços como polinização, purificação da água, regulação do clima e todos esses processos, né, que está sendo aqui tratado nesse contexto, ele deve vir aí da sua mente, porque eles são importantes para a manutenção da vida no planeta e dependem diretamente que essas espécies estejam lá, seja da fauna, da flora, né, animais e vegetais de ambientes terrestres ou de ambientes aquáticos. Então, é por isso que
proteger a biodiversidade, ela é ali importante para a qualidade de vida humana e ambiental, tá? Então, vejam que na estrutura dessa questão, com base no texto e na conservação da biodiversidade, é importante porque, e aí nós vamos ver qual é a alternativa que nós temos aí, olha. Nós temos que a alternativa C é aquela que traz ali o melhor complemento, né, das informações que estão contidas aí nesse texto. Então, com base no texto que foi apresentado, a conservação da biodiversidade ela é importante porque assegura a manutenção dos serviços ecossistêmicos que sustentam a vida. Então, vejam aí que nessa questão, né, nessa primeira questão, eu apresentei para vocês como que vocês vão analisar a estrutura desse item, dessa questão, para que vocês saibam o que fazer. E aí, quando não tem uma interrogação, isso significa que você tem que procurar nas alternativas a alternativa que complementa a frase que está sendo apresentada para vocês no comando da questão, como aí, ó, principalmente por quê? E aí você tem que fazer uma interrogação na sua mente. Por que a conservação da biodiversidade é importante? Aí você vai procurar a resposta. Neste caso, a alternativa correta é porque assegura a manutenção dos serviços ecossistêmicos que sustentam a vida. Então, tudo bem? Então, vamos agora para a nossa questão 2, que também tem uma estrutura, né, que eu vou aqui apresentar para vocês, e já é um pouco diferente, mas vocês estão mais acostumados com a estrutura desse tipo de questão. Veja aí que o desmatamento e a poluição são algumas das ações humanas. Olha só, ele já vem trazendo aí duas questões, ó, que o desmatamento e a poluição são relativas às ações humanas, são chamadas de ações antrópicas, que afetam negativamente a biodiversidade, levando à extinção de espécies, ou seja, aqui, ó, as espécies somem, são dizimadas da superfície, né, da terra, daquele ecossistema que elas vivem. E ao desequilíbrio ecológico. Quando falamos de desequilíbrio ecológico, nós estamos ali já dizendo dos resultados das ações, né, humanas para que esse ambiente não esteja mais em equilíbrio, ou seja, desequilíbrio, né? Então, aí foi, ó, aqui eu tenho, eu tenho aqui o contexto da questão, aquilo que você está vendo, tendo que lembrar. Então, vamos agora para o comando. Considerando o texto, qual das ações abaixo é um exemplo de impacto negativo da ação humana sobre o meio ambiente? Então, aqui nesse comando, ó, nós já temos uma interrogação. E é importante aí você lembrar que quando uma questão trata das ações humanas que impactam, né, negativamente o meio ambiente, pense sempre em exemplos como desmatamento, por exemplo, né? O que acontece aí, que nós estamos tendo visto nos jornais, né, do meio-dia, no Jornal da Noite, no Jornal do Domingo, ali, para que todos os resultados, as influências negativas que esse desmatamento tem, né, e também a expansão urbana ou de área agrícola, que vai ajudar, né, nesses impactos ambientais de forma negativa, tanto para a espécie humana, mas também para o meio ambiente. Mas aqui, neste comando, nós temos, ó, considerando o texto, qual das ações abaixo é o impacto negativo da ação humana sobre o meio ambiente. E agora nós vamos ver as alternativas. Vejam aí que nós temos na alternativa A, né, o impacto negativo, o plantio de árvores nativas em áreas degradadas. É o impacto negativo a implantação de sistemas de coleta seletiva de lixo, né? E aí, na alternativa, isso na alternativa B. Na alternativa C, nós temos
a criação de unidade de conservação ambiental é um impacto negativo, né? Então, nós temos agora, aqui a C, nós temos na alternativa D, o desmatamento de florestas para expansão urbana, né? Ele é ali um impacto negativo. E também temos, né, a alternativa E, recuperação de nascentes e matas ciliares. Então, nós temos aí todas essas ações, políticas públicas que estão sendo ali apresentadas e que elas acontecem no nosso dia a dia. Todo dia, no local onde você mora, seja em sedes de município, em capitais, né, em qualquer estado da federação, né, do Brasil, você percebe no dia a dia, e daí a importância de você estar atento ao que acontece na sua cidade, no seu município, na sua comunidade, né, ali em específica, né? Não ficar ali apenas vidrado naqueles shots, né, naqueles vídeos curtos dos celulares, que eles trazem ali humor para a gente, mas nos desconectam do que está acontecendo no dia a dia, meus estudantes. E aí, quando você encontra uma questão dessa, né, no SAEB ou em qualquer outro vestibular que você, do terceirão, vai fazer, você não está ali atento o que significa uma política pública, né? Ou o que significa o impacto negativo da ação antrópica, né? Da ação da espécie humana no ambiente. E aí nós temos participação no chat, olha só, chegamos e podem enviar aí, né? Que nós vamos, na oportunidade, nós vamos lendo aqui, ó. A Lucilene Luz, né? Lá do terceiro 1, responde que é a letra D. Será, Lucilene, todos vocês o que acham? Concordam com a Lucilene que a alternativa correta, como impacto negativo entre essas opções aí, das alternativas, é a letra D? Será? Vamos ver aí no nosso gabarito. Olha só, que a nossa alternativa correta para o comando, né, considerando o texto das ações, qual das ações abaixo é um exemplo de impacto negativo da ação humana sobre o meio ambiente? Nós temos aí como correto a alternativa D, desmatamento de florestas para expansão urbana. Então, as cidades, os municípios, as cidades, as capitais estão crescendo, os processos migratórios, por vários motivos, vão ocorrendo para essas cidades e aí ocorre desmatamento. E isso é um impacto negativo, sim, para várias espécies e para o homem, tá bom? Porque isso também influencia nas mudanças climáticas que tanto temos ouvido aí no dia a dia pelos jornais. Tudo bem? Vamos lá para a nossa questão 3. Na nossa questão 3, nós temos aí uma estrutura de item que nós já vimos e vocês já estão se acostumando, né? Vou apresentar agora para vocês, olha só. Um dos principais desafios, olha só, já está trazendo aqui, ó, principais desafios atuais, né? Então, você tem que ter essa noção de atualidade, tem que ficar, você é do terceirão, você é finalista, né? Você está aí no ensino médio querendo vencer, né, os desafios que vão encontrar aí pela frente, então estudem. E aí, esses temas atuais que estão aí veiculados pela mídia são importantes porque eles podem ser cobrados numa redação ou num item como esse. Então, esses desafios ambientais atuais é a fragmentação de habitats. Olha só, o que significa fragmentação de habitats? Que reduz a conectividade entre populações e dificulta a manutenção da biodiversidade. Olha só, o que significa ali manutenção da biodiversidade? Vejam que são conceitos que são apresentados e que você tem que saber os significados. E agora eu quero deixar uma dica aí para você. Toda vez que você estiver estudando, que você tem ali palavras que você não sabe o significado, não deixe para depois.
Anote no seu caderno. Eu disse no início da nossa aula, né? Caderno e caneta na mão e vamos aqui, né, para as anotações do nosso praticando? Pois é. Então, seja aqui no nosso praticando ou aí nas aulas do dia a dia, anote as palavras para você ir procurar o significado. Use esse celular para estudar um pouco, meus estudantes. Sabe por quê? Porque quando você encontra um item desse que vem com algumas palavras que você não conhece, e o que você vai fazer? Vai para o chute. E isso é o que menos vocês têm que fazer, que é chutar. Tem que ter consciência da alternativa que é correta. E eu apresentei agora para vocês os termos fragmentação, que é quando vai sobrando aqueles pouquinhos de mata no quintal de uma pessoa, vai sobrando no quintal de uma instituição, na beira do rio, aquele monte de áreas isoladas, com a cidade no meio. Então, elas estão fragmentadas. Os animais não conseguem andar, né? A flora, né? A vegetação não consegue dispersar suas sementes. Não vai ter solo fértil para poder ela germinar. Então, nós vamos ter aí problemas, dificuldades na manutenção da biodiversidade. O que é manutenção? Quando você vai fazer a manutenção da bicicleta, quando você vai fazer a manutenção do carro, não é um conserto, não é fazer ficar melhor, fazer o funcionamento normal. Então, a manutenção da biodiversidade também tem esse sentido, para que essa biodiversidade funcione normalmente. Então, vamos agora, eu apresentei para vocês o contexto, vamos agora para o comando da questão. Ele é curtinho, veja aí, olha só. Aqui nós temos a fragmentação de habitats pode resultar, e aí, ó, acabou aqui, em... Cadê a interrogação? Não tem interrogação. O que significa? O que significa que o em vai ser completado pelas alternativas. Em aumento da biodiversidade, da diversidade genética das populações isoladas, em diminuição da competição entre as espécies e estabilidade populacional, em isolamento reprodutivo e aumento do risco de extinção de espécies, ou na alternativa D, em facilitação do fluxo gênico entre as populações fragmentadas, né, ali entre aquelas que ficaram nos fragmentos, ou na alternativa E, em maior resistência das populações às mudanças ambientais. Então, qual destas alternativas ela melhor complementa de forma correta o comando? E nós vamos ver aí no gabarito, né, na nossa alternativa correta, que a fragmentação de habitats pode resultar em isolamento reprodutivo e aumento do risco de extinção de espécies. Olha só o problema do desmatamento em ambientes urbanos, né? Ou mesmo em áreas de florestas ali do roçado, né? Mas são ações antrópicas, olha o outro termo que vocês devem anotar no caderno de vocês. Essas ações antrópicas, aquelas que são causadas pelo homem, elas vão dificultar o cruzamento entre as espécies, o fluxo gênico, olha a palavra genética, gênico, de genética, dos estudos de genética que você fez aí durante o ensino médio, né? E aí nós temos que eles não conseguem se reproduzir e assim pode levar à extinção de espécies, assim como aconteceu nos dinossauros por outros motivos, mas eles sumiram da face da Terra. E aí nós temos, olha só que legal, parabéns para vocês que estão aí mandando mensagens. E do terceiro 1 da Escola de Tempo Integral lá de Carauari, os estudantes responderam a alternativa C. Muito bem, vocês acertaram, parabéns para todos vocês aí, né, que estão nos vendo e também acertaram essa alternativa da nossa terceira questão. Vamos agora para a nossa quarta questão, vejam aí. Na nossa quarta questão, nós temos aí como comando, como suporte, desculpa, ó, sempre inicia uma questão, o item, com o texto de suporte, né? Então, vamos lá. Como suporte nós temos, ó, as políticas ambientais
eficazes devem equilibrar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento socioeconômico, respeitando os limites dos ecossistemas. Você, quando vê, fica a dica, quando ver uma questão, você já identifica onde está o texto de suporte, que é aquele que te dá base para você entender o assunto que está sendo tratado, tá? E aí, a partir do momento em que você identifica o texto suporte, vai lá, compreende os conceitos que estão lá envolvidos, conservação da biodiversidade, você já sabe que na conservação o homem pode utilizar os recursos naturais de uma forma manejada. E também você já tem que saber o que significa desenvolvimento socioeconômico. Então, se o pescador está tendo ali uma cota de pesca de um lago, de uma cota de pesca de um rio, ou que as políticas públicas do defeso, né, que é aquela legislação que protege, né, os peixes naquele período de reprodução, né? Então, isso significa ali, isso significa desenvolvimento econômico. Por quê? Porque as pessoas estão ali manejando para as futuras e próximas gerações. Pessoas sócio, né? E o econômico, dinheiro, né? Significa o dinheiro. Então, você tem que saber o significado dessas palavras que estão na questão. E aí, nós vamos agora para o comando. Olha só onde é que ele começa, Qual das ações a seguir melhor representa uma política ambiental, uma política, né, pública, né, orientada para o desenvolvimento sustentável. Então, quando temos ali política pública ambiental, é que ela está destinada ao meio ambiente. Política pública de saúde, né? Então, é lá os aspectos da saúde do indivíduo. Então, esse termo aqui, política, é justamente quais as ações institucionais do governo federal, do governo do estado, do município, da associação de bairro comunitária, quais são as normas que estão sendo adotadas naquele lugar. E aí, para o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, ele vem ali, como você compreender, né, esses assuntos, ele está ali para que possa ter ali um equilíbrio entre atividades econômicas que devem respeitar os limites dos ecossistemas, né, e conservação da biodiversidade. Então, isso é desenvolvimento sustentável. E também, tudo que for feito dessas políticas públicas, ela deve atender tanto às necessidades humanas, né, o homem que tem que sobreviver, mas ele não pode comprometer os recursos naturais, pessoal, né? As futuras gerações têm que encontrar floresta, têm que encontrar os animais, né? E por isso, né, ele tem que ter ações que possam ajudar a conservar e a preservar o meio ambiente. Vamos para as alternativas agora, depois de toda essa explicação que eu apresentei para vocês, né? Quais são dessas aí que ele vai, uma política ambiental? A alternativa A, incentivar o crescimento econômico por meio da exploração intensiva dos recursos naturais. Alternativa B, priorizar exclusivamente a proteção ambiental, impedindo qualquer atividade econômica. Na C, facilitar a ocupação de áreas de preservação permanente para habitação e cultura. Será? Na alternativa D, expandir zonas industriais. Olha só, em áreas de conservação ambiental. Será se isso é uma política ambiental, né? E na alternativa E, promover atividades econômicas que respeitem os limites ecológicos e conservem a biodiversidade. Então, vejam que nestas alternativas todas tem exploração intensiva dos recursos, exclusivamente proteção ambiental, ocupação de áreas de preservação, zonas industriais em áreas de preservação. Será se
Isso são políticas ambientais no significado que você já tem em mente. Então, vamos ver aí nossa alternativa correta, né? Que é a alternativa E. Então, qual das ações a seguir melhor representa uma política ambiental orientada para o desenvolvimento sustentável? É, sim, promover atividades econômicas que respeitem os limites ecológicos e conservem a biodiversidade. Então, essa foi a nossa aula. Eu quero deixar aí a recomendação para vocês aí de acompanhar as nossas redes sociais. Vejam aí. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma. Nós temos aqui toda a organização da nossa aula, um resumão do que nós vimos aí neste mapa mental. E você pode acompanhar aí que ao centro do mapa mental sempre vai ter aquela palavra-chave. Isso serve até para você estudar outros assuntos. Aquela palavra-chave que você está ali estudando e ao seu redor, no seu entorno, você vai colocar todos aqueles resumos, né, títulos e subtítulos que você quer ali gravar, quer fixar. E aqui nós temos, no nosso primeiro, que as ações sustentáveis, né, que são importantes para a preservação do meio ambiente. Veja aí que nós temos no desenvolvimento sustentável, né, isso faz parte das discussões do dia a dia, as ações de educação ambiental, que ou você vê pela escola ou pela televisão das várias instituições que estão envolvidas, né, as várias políticas públicas de proteção ambiental, as criações aí de unidade de conservação, que adotam ali tecnologias limpas e energias renováveis para todo esse entendimento da importância que a preservação e a conservação ambiental tem, e também a participação do homem na economia circular e reciclagem. Vejam que nós temos que coletar aqueles resíduos plásticos, papel e alumínio para poder eles não serem descartados inadequadamente no ambiente. E aí, sobre a preservação ambiental, nós temos que os conceitos de proteção integral dos ecossistemas, aquele em que o homem não participa, não está envolvido ali extraindo recursos naturais, e também nesta preservação temos que a proibição de exploração desses recursos de uma forma direta, ou seja, tem uma legislação específica para que possa impedir ali a ação, né, de degradação que pode ser realizada pelo homem. Nós também temos as ações de conservação da natureza. Neste caso aí, nós já temos a participação do homem no uso, do homem como espécie humana, né, do uso racional dos recursos naturais. E assim, desse modo, vai garantir ali a sustentabilidade, tanto para nós que vivemos hoje, quanto para as gerações futuras, os nossos netos que ainda nem nasceram. E também as várias práticas de agricultura sustentável, né, de manejo florestal e de agricultura sustentável, que são muito adotadas hoje no dia a dia. Também temos sobre os impactos ambientais. E aí nós vamos falar sobre a perda de habitats, né, desses recursos naturais que impedem a sobrevivência de várias espécies animais, por exemplo. E podendo, inclusive, chegar à extinção, pessoal. A extinção é quando uma espécie ela deixa de existir, ela não é mais encontrada ali na natureza, por vários motivos, por contaminação do ambiente, por desequilíbrios ecológicos que essa contaminação pode causar. E, participando desse processo, está o homem, como, né, espécie humana, que age ali, faz a sua ação antrópica naquele ambiente,
seja por expansão da malha urbana das grandes cidades e também por desmatamento, por queimadas, por poluição dos rios, que vai influenciar em todo esse processo. E é por isso que nós falamos aí muito, né, nas questões que nós encontramos aqui na nossa aula de biologia, sobre ações sustentáveis, sobre a preservação da natureza e também a importância da conservação, evitar impactos ambientais e também que nós podemos cuidar, né, desse ambiente. E agora, acompanhe a gente pelas redes sociais, veja tudo que tem aí das nossas questões e nossas aulas e informações também sobre o SAEB. Veja aí. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do SAEB 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do SAEB. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.